Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, né? Nós precisamos tanto de graça e paz, né, nesses dias que estamos vivendo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os irmãos e poder desfrutar da palavra do Senhor juntos, né? Eu gostaria de propor aos irmãos que abrissem Atos capítulo 26. Nós vamos ler aqui um trecho do capítulo e vamos meditar, talvez em todo o capítulo e outros. A proposta aqui é meditar sobre os planos de Deus, a estratégia de Deus sobre a nossa vida no que se refere à evangelização, né? Deus usa todas as circunstâncias para que o seu propósito seja cumprido. Deus sempre teve, meus irmãos, o desejo de que as nações, que a humanidade, que os homens da terra conheçam a sua glória, né? Ele separou um povo para si no Antigo Testamento, né? Ele fez isso com Israel e ele faz isso com a igreja hoje. A igreja somos nós. Então Deus continua o seu propósito de que o seu nome seja conhecido em toda a terra, e ele vai usar o quê? Ele vai usar a igreja. Ele vai usar nós, né? E nesse capítulo 26 aqui, nós vemos então Paulo se defendendo diante do rei Agripa. Aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver, Vânia? Bom, vamos ler o texto, que aí você vai entender qual a conexão dessas duas coisas. Veja aí a partir do versículo 12. Com este intuito, ou com estes intuitos, deixa eu só colocar um pouco aqui de contexto, né, rapidamente. Quando ele diz com estes intuitos, que intuitos são esses? O de perseguir a igreja. Ele começa a sua defesa para o rei Agripa dizendo, olha, eu era fariseu e zeloso, eu perseguia mesmo os do caminho, né? E pronto, então ele segue a sua defesa. No versículo 12, com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então ele segue narrando aquela história que nós conhecemos, né, que é quando o Senhor aparece para ele, então todos caem por terra, no versículo 14. Ele pergunta, quem és tu? O Senhor se apresenta, diz, sou eu a quem tu persegues. Era interessante que ele não perseguiu o Senhor, mas aí ele entende a conexão que há entre o Senhor e a sua igreja, ele morreu por ela. E no versículo 16 o Senhor continua, e aí entra o mandato. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo segue a sua defesa dizendo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então aqui nesse capítulo 26, como eu disse, está a defesa de Paulo. Ele já tinha passado por um governador, tinha sido preso pelos judeus, né, com acusações falsas inclusive. Ele aqui está se defendendo diante do rei. Essa luta de Paulo, na verdade, começa no capítulo 21 de Atos, né, quando ele intenta ir para Jerusalém. É interessante que ali no capítulo 21 a gente vê os irmãos tentando persuadir Paulo a não ir, porque eles sabiam que ia dar problema, né? Mas ele vai, né? A gente vê no versículo 14 do capítulo 21, eles terminam os rogos dele dizendo assim, como porém não o persuadimos, ou seja, não conseguimos, né? Conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então Paulo vai, ele sabe que ele vai ter problemas. Então ele é preso lá no capítulo 21 e a luta dele segue até chegar aqui nesse ponto que nós estamos. Meus irmãos, esse momento da vida de Paulo é interessante, ele se encaixa, mas de uma forma incrivelmente perfeita, nas palavras que o nosso Senhor disse aos seus discípulos em Lucas 21. Os versículos 12 e 13 vão dizer assim, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. É muito interessante como é exatamente o que está acontecendo com Paulo aqui. Meus queridos, nós sabemos que a causa de Cristo ela vai triunfar, né? Cristo vai triunfar sobre todo o universo. Agora, numa visão mais próxima, mais curta, né? Mais próxima de nós aqui,
Em curto prazo, seguir a Cristo, testemunhar dele, pode significar sim prisão, perseguição para alguns dos seus discípulos, portanto, para alguns de nós, né? Além de lutas e dificuldades que todos nós sabemos que aparecem pelo caminho. Agora, o que nos encoraja? O que nos encoraja é que Deus vai cumprir o seu propósito, ele vai ser anunciado, quer estejamos em boa situação, quer estejamos em situações mais difíceis ou não planejadas, né? No texto que lemos de Lucas agora, no versículo 3, ele vai dizer: isto será tempo para vocês testemunharem, ou seja, mesmo que venham lutas, dificuldades, vai ser tempo para testemunhar. Ou seja, a obra de evangelização ela não pode parar, né? Independente das circunstâncias. Aqui entra uma frase de Piper que eu amo, que aliás é parte da reflexão desse texto aqui. Piper vai dizer assim: uma prisão, qualquer que seja ela, pode interromper a nossa estratégia evangelística, mas nunca vai interromper a estratégia evangelística de Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar quantas vezes Paulo testemunhou de Cristo em circunstâncias que ele não planejava de jeito nenhum? É óbvio, isso não significa que nós não devemos planejar, não é esse o caso, né? Mas ao fazermos planos, a gente tem que ter em mente que Deus é o planejador mor de todas as coisas, ele pode ter outros planos diferentes dos nossos, né? Isso significa que quando nós nos dispomos a ir, e isso tem que ser feito, obviamente, com o coração cheio de amor pela glória de Deus, nós devemos estar preparados, que pode haver interrupção, pode haver muita surpresa, né? Pode haver muitas coisas difíceis podem acontecer no caminho, mas nenhuma delas é sem propósito, né? Todas elas têm propósitos especialmente evangelísticos. Em outras palavras, sempre e em todas as circunstâncias, especialmente nas que não são esperadas, inclusive nas frustrantes, nós estejamos prontos para dar testemunho de Cristo. Eu sei que é difícil, irmãos, isso na prática, né? Quando você se sente frustrado, a sua tendência é fechar-se em si mesmo e reclamar. A sua e a minha, né? Nós somos seres humanos, então a gente depende da graça do Senhor. Mas para isso que nós estamos meditando aqui, nessa figura que é Paulo. É impressionante, nos reveses de Paulo, aí é que ele evangelizava mesmo. Então a gente tem muita coisa que aprender com ele, né? Paulo entendia isso muito bem, ele que levou muitos reveses, né? A nossa igreja aqui em Portugal, ela acabou de terminar uma série sobre Atos, por isso que está bem fresquinho aqui na minha mente. Quando nós lemos os capítulos finais de Atos, meus irmãos, nós vemos uma sequência de coisas impressionantes acontecendo com Paulo, que a gente fica pensando, rapaz, é uma atrás da outra, né, como costuma se dizer, né? Os revés eram tantos que tem uma cena engraçada, porque é engraçada, né? Engraçada para nós que estamos lendo, né? No capítulo 27, a gente lê que Paulo, quando ele é enviado para a Itália, o navio que ele está, ele naufraga, né? A partir do versículo 27, vai narrar sobre o naufrágio dele. No capítulo 28, então, ele chega à ilha de Malta, onde ele é recebido até com certa humanidade pelos bárbaros de lá. Mas é engraçado que os bárbaros recebem, né, acendem uma fogueira por causa do frio, né, para aquentar o povo ali. Aí Paulo, quando vai pegar um fecho de gravetos e jogar na fogueira, tem uma cobra. Deixa eu ler aqui o texto, é versículo 4 do capítulo 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles obviamente esperavam que Paulo fosse morrer, né? Fosse picado pela cobra e morreria ali mesmo. Bom, mas Paulo passa por todas essas adversidades, o Senhor prometeu que ele passaria, né? E aqui ele chega em Atos 26, falando sobre o seu testemunho diante do rei Agripa. Aí surge uma pergunta, né? Como é que Paulo foi parar diante do rei, né? Como é que um missionário judeu cristão conseguiu uma audiência com o rei de toda a Palestina, né? Mais uma vez, ele não tinha planejado isso, né? Nós sabemos a história. 2 anos antes ele é preso em Jerusalém, embaixo de acusações falsas. Os judeus realmente armaram ali para pegar Paulo. E naquela época, quando ele foi preso, foi interessante, ele pôde dar o seu testemunho diante de todo o sinédrio. Ali Cristo foi anunciado. Aí depois houve ali uma trama para matá-lo, ele é liberto dessa trama, removido para Cesareia. Lá em Cesareia ele dá um testemunho impressionante diante do governador de lá, diante de Félix, que era o governador na época. Ele fica 2 anos preso em Cesareia, o governador muda, aí entra um outro que é Festo, e Festo então coloca Paulo diante do rei, porque o rei vai fazer uma visita a Festo, aí Festo aproveita e fala, olha, tem um prisioneiro aí conta a história de Paulo, e o rei se interessa, fala, não, eu quero ouvi-lo. Agora,
Imaginem só, meus irmãos, todo o conselho jurídico dos judeus, 2 governadores e um rei, ou seja, 3 dos mais altos oficiais políticos da Palestina naquela época, né? Félix, Festo e o rei Agripa, mais as autoridades de Deus, todos eles ouviram da pregação do evangelho. E por quê? Porque Paulo tinha sido preso 2 anos antes embaixo de falsas acusações. Não é interessante isso? Olha como é que Deus usa os propósitos evangelísticos na vida de Paulo nesse mar do que parece ser uma confusão, né? Tantos reveses, né? Tantas coisas que deram, entre aspas, errado para a vida de Paulo. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender, né? Precisamos aprender. Fica claro que o Senhor tem propósitos na nossa vida, em tudo que acontece em nossa vida, especialmente propósitos evangelísticos. Nós não devemos deixar de anunciar o Senhor em qualquer circunstância que estejamos vivendo, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Precisamos orar, pedir a Deus que Ele nos auxilie para que em nossas situações, especialmente as situações inesperadas da vida, a gente possa testemunhar do seu nome, né? Como disse, eu fiquei, entre aspas, preso quando fiquei internado no hospital. Meus irmãos conhecem a história. Fiquei 10 dias internado lá, nessa coisa de coronavírus, ninguém entra, ninguém sai, a não ser os profissionais de saúde. E aquilo foi uma oportunidade perfeita para pregar o evangelho, eles tinham que ouvir, né? E eu tive a oportunidade de pregar para alguns ali, para os meus companheiros de quarto. Então que o Senhor faça a obra, né? Então a gente precisa orar, pedir que o Senhor nos acolha em nossa fraqueza, né? Em nossa deficiência, né? De não reconhecer as situações da nossa vida como propósitos dados por Deus para falar do nome dele. E eu queria fechar aqui com uma oração, né? Mais uma vez o John Piper vai nos ajudar aqui com uma sugestão de oração que a gente pode fazer pela manhã. A oração que Piper sugere é a seguinte: Senhor, eu sei que não controlo este dia. O que vai acontecer com o meu carro, quem vai me telefonar no trabalho, quem eu vou encontrar na hora do almoço, e mais umas centenas de mais detalhes inesperados. Senhor, por favor, governe meu dia, para que todos os desvios de rota não planejados tenham algum valor espiritual. Ajude-me a perceber a tua providência naquilo que Satanás quer que eu veja apenas como interrupções e irritações. Senhor, governa o meu dia. Então, meus irmãos, que eu e você possamos viver os nossos dias com um senso de expectativa, né? Com aquele senso de prontidão, movido pelo Evangelho da Paz, obviamente, para que aproveitemos todas as situações que nos acontecem no nosso dia a dia e que são possíveis, é óbvio que sejam possíveis, para que preguemos a Cristo, né? E este crucificado, o nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor, nosso amado. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.